depois de concluídos os projetos onde a gente trabalhou para fazer com que seja capturada a imagem da webcam. Então a gente utilizou nesse projeto as bibliotecas do ITI Civil para fazer essa captura da imagem, e no último projeto a gente utilizou as bibliotecas do Sarcos também para capturar a imagem da webcam. Então ambas têm a mesma lógica, porém com bibliotecas diferentes, ou seja, com arquivos JARs diferentes. E o que a gente vai fazer é gravar agora as imagens capturadas por esses projetos no banco de dados. Então vou gravar a imagem tanto desse cara quanto desse último cara que a gente fez, desse último projeto. Eu já tenho um projeto já pré-construído, então ele já está preparado para trabalhar com bancos de dados, porém ainda falta a gente fazer algumas modificações para estar gravando e estar fazendo alteração das imagens que a gente vai capturar da webcam. Vocês não se preocupem que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do download para você estar baixando esse cara. Eu tenho aqui no meu pacote JAR uma classe auxiliar, então ele ainda não tem nada referente à imagem, a gente vai fazer uma pequena alteração. Aqui no pacote SQL eu tenho uma pequena classe, uma classe principal, que é onde a gente consegue executar ela. Por que eu fiz isso daqui? Isso aqui é para facilitar a criação da nota database, ou seja, a gente vai criar o nosso banco de dados e a nossa tabela exemplo através dessa classe. Então já tenho aqui o usuário root e tenho a senha. É claro que se vocês tiverem um servidor de vocês MySQL aí e tiver a senha, vocês vão ter que fazer essa alteração tanto nessa classe quanto nessa classe de conexão. Vamos dar uma olhada aqui. Não é aqui classe conexão, é essa classe. Então vocês vão ter que fazer essas duas alterações caso vocês tenham aí usuários ou tenham senha no banco de dados. Eu estou utilizando nesse projeto o banco de dados MySQL, mas enfim, aí, se vocês tiverem um outro banco de dados, vocês vão ter que alterar o drive do projeto. Então, mesmo que vocês baixem, aí, vocês vão ter que pegar o drive correspondente ao banco de dados de vocês. Voltando aqui para o SQL, para a classe. Então aqui eu tenho meu usuário root, tenho o local aqui da senha. Então como o meu servidor não tem senha, então deixo do jeito que está. Essa classe a gente vai fazer a criação do nosso banco de dados. Então se lá no servidor não existir esse banco de dados aqui, db webcam, então ele vai criar. Após criado esse db webcam, ele vai executar o método aqui de criar tabela e também vai criar essa tabela caso ela não exista. Então se não existir a tabela table webcam, ele também vai criar a tabela de acordo com o que está aqui. Lembrando que aqui ele está criando a tabela sem a imagem. A gente vai fazer uma alteração nesses caras também. Eu só estou explicando para vocês, a gente vai executar, depois a gente faz o trabalho ali para receber a imagem. Conexão, eu já falei para vocês, então essa é a classe que a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. E tem uma coisa que eu vou explicar para vocês, que eu vejo bastante vídeo aí no YouTube, em que o pessoal utiliza muito o método de fazer conexão, ou seja, eles abrem a conexão, mas não fecham essa conexão com o banco de dados. Então é essencial que vocês executem o método de conectar com o banco de dados para fazer uma determinada função, e depois que vocês terminarem essa função, vocês têm que fechar essa conexão. Então é essencial que vocês peguem já como vício, abrir a conexão, terminou de fazer o determinado procedimento que vocês quiserem, você já tem que fechar essa conexão em seguida. E é o que eu faço nessa classe aqui para criar a tabela. Então eu estou abrindo a minha conexão, ou seja, eu executo o método de conectar aqui na hora de criar meu banco de dados, depois eu vou para o método de criar tabela, e no finalzinho do método eu faço a desconexão com o banco de dados. Então é importante que vocês tanto façam a conexão, mas também feche essa conexão quando vocês terminarem o processo que você estiver fazendo aí na SQL de vocês. Ok, pessoal? Explicado isso daqui,
eu vou aqui lá no PHP MyAdmin e eu vou excluir essa tabela que eu tenho criado. Então vamos apagar esse cara e vou executar para vocês. Eu vou gravar alguns dados aqui. Aqui no SQL, eu esqueci de explicar para vocês. Então eu tenho aqui, conforme eu disse, o método aqui que vai puxar, ou seja, vai abrir a conexão com o banco de dados, o método que vai fechar essa conexão. Aqui eu vou gravar, então esse é o método que eu criei que está gravando lá no banco de dados. Então ele está gravando somente o nome, ainda não está gravando a imagem. Eu estou abrindo a conexão, depois que eu gravar, eu fecho a conexão. A alteração é a mesma coisa, eu abro a conexão com o banco de dados para mim executar o processo de alteração. Depois de alterado, eu fecho a conexão, puxo o método de fechar. E para listar os dados também é a mesma coisa. Abro a conexão aqui na hora de buscar os dados e fecho logo em seguida. Então terminei de fazer todo o processo que eu quero, eu já fecho a conexão após a conclusão. Então vamos primeiro criar o nosso banco de dados. Então eu vou dar uma atualizada aqui. Então não tem nenhum banco de dados com o nome que a gente configurou. E para criar o nosso banco de dados, a gente vai executar essa classe aqui específica para isso. Ele vai dar uma mensagem que estiver tudo certinho. E tem outro detalhe, pessoal. Vocês não podem esquecer de fazer o import ali do conector do MySQL. Ou vocês podem também jogar ali a biblioteca do MySQL. Mas eu recomendo que vocês peguem a última versão do MySQL, do conector, e façam a importação no projeto de vocês. Ok? A gente já está com o nosso banco de dados criado, então vamos atualizar aqui. Ele já criou. Tá tudo certinho. Na minha tabela table webcam não tem nada, a gente vai fazer um pequeno teste. Vou vir aqui em janela e vou executar esse cara. Ele vai dar esse erro aqui mesmo, porque não tem nada no banco de dados. Então se eu vim aqui na minha classe SQL, vim aqui no processo de list, ele vai estar se posicionando no último registro do banco de dados. Então eu fiz algo bem básico, mais para a gente testar a nossa gravação de imagem. Então como não tem nada, ele vai gerar aquele erro lá. Então isso é normal. Então vamos executar de volta. Deixa eu ver se ele está em execução. Aí já fechou. Então vamos lá. Vamos executar esse cara. E vamos gravar aqui. Giovanni. Vou colocar com letra maiúscula. Vamos dar um inserir. Então já tenho gravado. Tanto que ele já me puxou o ID. Aqui, gente, nessa janela, eu nem mostrei para vocês, então vou executar aqui para a gente mostrar como que tá. Eu tenho aqui o método inserir, e assim que eu gravar os dados ali que eu inseri, ele já vai mostrar em seguida os dados gravados. Então fiz aqui mais para atualizar a imagem também que a gente gravar. Eu tenho aqui o método de mostrar dados, que a gente está puxando lá dos botões inserir e alterar. Ele mostra aqui também no início do sistema. Tem o método de mostrar os dados, e o método de alterar os dados e o método de gravação. Então tudo isso a gente vai fazer no momento a gente alterar a nossa imagem. Eu já tenho um pequeno registro de inserido, que é Giovanni. Agora é a hora da gente fazer essa alteração para receber a imagem que a gente vai capturar da webcam. Então o que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar aqui na minha janela e vou criar um modal. Vamos criar uma outra nova janela que a gente vai transferir o código da webcam para o nosso projeto. Eu recomendo que vocês criem um modal, um JDiálogo, porque é mais fácil você trabalhar assim para a gente fazer a importação dos bytes referente à imagem capturada. Então vou colocar aqui webcam. Vamos finalizar. Eu vou configurar essa janela para aparecer no meio do monitor. Vamos colocar aqui essa configuração. E agora, pessoal, eu vou lá no projeto que a gente fez. Então, o último projeto apresentado foi o do câmera webcam Sarcos 2. Então, o que eu vou fazer? Bom, antes de copiar esses códigos aqui, eu vou fazer a importação das bibliotecas que a gente vai precisar, que são esses 3 arquivos. Então o que a gente vai fazer?
eu vou lá onde está gravado meu projeto, em meus documentos, NetBeans projeto. Vamos aqui em câmera, Bicam, banco de dados, que é referente a isso daqui. Dentro da pasta drivers eu já tenho o meu conector, que é esse cara. Então eu vou jogar dentro dessa pasta aqueles 3 arquivos que a gente precisa para a gente já deixar dentro ali do próprio projeto. Então vou voltar, vamos pegar aqui Sarcos 2, vamos copiar esse cara, vamos copiar, vamos aqui de volta, vamos jogar aqui dentro da pasta drivers. Beleza, agora a gente vai fazer a importação desses caras. Como eu já fiz essa importação anterior, ele já abriu direto ali, mas se não tiver, é só vocês irem em meus documentos, NetBeans projeto. Bom galera, eu tive que dar uma pausa no vídeo que o celular tocou, então vamos voltar onde a gente está. A gente vai ter que importar os arquivos jars lá dos Sarcos para o nosso novo projeto. Então vamos vir aqui, drivers, e vamos selecionar os caras, que são os 3. Agora sim, eu vou copiar o código referente a Ebicam. Então eu vou abrir esse cara e eu vou copiar todo o painel. Melhor, a gente vai copiar esse painel inteiro. Então quando eu copiar esse painel, ele vai copiar tudo que tem dentro. Então eu vou dar um copiar e vamos lá para a janela Ebicam que a gente criou no nosso projeto. E vou colar aqui. Eu já tenho colado, então agora falta eu copiar os códigos. Ele vai estar com erro aqui, então isso aqui é normal. Então falta a gente copiar mais algumas coisas. Eu vou copiar também os imports, vou dar um Ctrl C. Já vamos colar aqui em cima. Vamos copiar essas variáveis declaradas. E agora falta a gente copiar, ainda falta esse cara, vou dar um Ctrl C aqui. E o último são os códigos dos métodos adicionais que a gente fez. Vou dar um Ctrl C. E vamos jogar aqui. Na última apresentação, pessoal, eu fiz até essa parte. Eu até inseri uns códigos a mais aqui para vocês terem, caso vocês queiram fazer alguma alteração. Então eu tenho aqui um código onde vai listar a última Ebicam encontrada no computador, enfim, vocês podem fazer alteração à vontade aí quando vocês baixarem esse projeto. Vamos minimizar esse cara, vamos salvar o nosso projeto. Tá tudo certinho, vamos fechar isso aqui que a gente não vai precisar dele.